O que será que uma das maiores decisões da história da Copa Libertadores da América tem a ver com empreendedorismo? Tudo! Sabia não? Quer saber o que River e Flamengo tem a ver com isso? Fica ligado no vídeo. Fala galera, eu sou Bernard Santos, eu sou empreendedor, estou na minha quarta empresa, eu sou fundador aqui do Empreender é Isso e hoje eu estou aqui para falar sobre a profunda ligação entre uma gestão profissional e resultados muito positivos, seja para uma pessoa, seja para uma empresa ou para um clube de futebol. Já faz muito tempo que mundo afora, o futebol de alto nível ele é gerenciado com muito profissionalismo e utilizando as melhores ferramentas e metodologias de gestão empresarial. Os maiores clubes do mundo eles são muito mais do que agremiações, do que clubes em si. Eles são empresas, são geridos como empresas e alguns até como sociedades abertas, que podem receber investimento aí de fora. Aqui no Brasil o cenário é um pouquinho diferente, Aqui a maioria dos clubes são geridos como associações sem fins lucrativos. Isso é que é a grande realidade aqui no futebol brasileiro. Isso tá para mudar, Tem uma lei que está começando a tramitar aí no Senado, tem um projeto de lei, inclusive sendo capitaneado aí pelo Rodrigo Maia, para se falar sobre uma gestão mais profissional do futebol, para os clubes virarem empresas. Mas enfim, esse não é o foco aqui do nosso vídeo, O nosso foco é falar sobre River e Flamengo, e o que isso tem a ver com o empreendedorismo, o que isso tem a ver com gestão empresarial, com uma gestão profissional. E aí falando de Flamengo e River, de River e Flamengo, não estou aqui escolhendo um lado, não estou aqui colocando qual o meu time de coração, para quem eu torço. Eu vim inclusive aqui gravar esse vídeo de vermelho, porque é uma cor que é dos dois clubes, é dividida pelos dois clubes. Eu estou aqui para falar sobre essa relação mesmo com o empreendedorismo, E por que trazer esse assunto agora, Exatamente aproveitando esse momento, da final, que é uma das maiores finais, que já aconteceu na história da Copa Libertadores, por tudo que representa, O Flamengo há 38 anos sem chegar numa final, o River aí enfileirando finais, e títulos e ganhando muita expressividade na América Latina, o Flamengo com um time milionário, vindo aí com um investimento cada vez maior ano a ano. E esses dois times, eles estão coroando todo o trabalho que foi feito aí, antes por eles, com essa final. Estão chegando aí, isso aí é a pontinha do iceberg, que está em cima de tudo que foi feito de trabalho por esses dois clubes nos últimos anos. E tem uma coincidência enorme na história desses dois clubes nesses últimos anos agora, desde 2013, E como eles estão nessa final, que é uma final tão importante, é bacana trazer para vocês, falar sobre o que foi feito pelos dois clubes, Eu não sei se vocês sabem, mas o River, em 2011, ele passou pela pior crise da história dele, tá? O River foi rebaixado no Campeonato Argentino de Futebol. La que me parió! La que me parió! ¿Quién hizo ese penal pelotudo? E passou os anos seguintes ali numa dificuldade muito grande, E nesse momento, de crise, passou o ano de 2012, começou o ano de 2013 e aí assumiu um novo presidente no River, 2013, para quem lembra, o mesmo ano em que o Bandeira de Melo, Eduardo Bandeira de Melo, assumiu o Flamengo aqui no Brasil. Então esse presidente, ele assumiu o River e ele revolucionou, na verdade ele não reinventou a roda, e isso ficou bem claro na pesquisa que eu fiz, Ele adotou pilares importantes, e sólidos de gestão profissional, de gestão empresarial profissional e colocou isso no dia a dia do River, Então sempre olhando o arroxo financeiro, então não gastando mais do que o clube arrecadava, cortando custos desnecessários, tentando se reinventar, tentando inovar. Então esse presidente, ele criou o programa lá de sócio-torcedor do River, criou formas facilitadas de os torcedores acessarem os ingressos, conseguirem comprar os ingressos para os jogos, ele deu uma estrutura base por trás para que um novo treinador, que é o treinador atual do River,
pudesse trabalhar, né? Então tivesse ali uma estabilidade para trabalhar. Então esse treinador ele já está há muito tempo no River, há muitos anos. Então isso também é um pilar importante, né? Uma coisa importante para a gente trazer quando a gente fala de gestão profissional, né? De uma gestão com planejamento, com estratégia, é algo para médio e longo prazo, não é uma coisa que você consegue de imediato, né? E ele fez esse presidente, né, fez toda essa transformação no River. E nos últimos anos o River enfileirou títulos das 13 finais que esse treinador participou com essa equipe do River, né, não exatamente os mesmos jogadores, né, mas com a equipe do River, das 13 finais que ele participou, ele ganhou 10. Então é expressivo ver o resultado do que está acontecendo no River Plate. E em paralelo, né, aqui no Brasil, se pega toda a história de transformação do Flamengo, né? Historicamente o Flamengo era um dos clubes mais endividados do Brasil, com uma dívida gigantesca. Óbvio, né? O Flamengo tem uma entrada de receita muito grande, né? Anual, quando se fala, por exemplo, de cotas de televisão, de patrocinador e tudo que se envolve num clube que tem uma torcida muito grande, né? Segundo o censo que foi feito recentemente, né, o Flamengo ele realmente é o clube de maior torcida do Brasil, seguido ali em segundo pelo Corinthians. Então o Flamengo, apesar de ter todo esse ativo, né, que é a sua torcida, né, mais de 40 milhões de pessoas e tal, porque isso é um ativo muito importante quando você vai negociar com televisão, quando você fala de audiência, quando você vai negociar com patrocinador. Apesar disso tudo, né, muitos de nós, se não todos, que acompanhamos futebol, né, a gente viu aí o que acontecia no Flamengo, né, gestão após gestão, ano após ano, o Flamengo tendo resultados inconstantes, né? Uma hora o Flamengo tinha um bom desempenho, outra hora estava brigando para não cair, a maior parte do tempo brigando ali na parte de baixo da tabela, né? Fazendo contratações astronômicas, Ronaldinho Gaúcho e vários outros jogadores aí com passes e salários muito altos, né? Muito maiores do que o que o Flamengo tinha de dinheiro ali para pagar, podia suportar, né? Então, dizer que o Flamengo hoje está do jeito que está, só porque tem a maior torcida, só porque o pessoal fala, né, costuma brincar que a Mãe Globo ajuda o Flamengo, né? É uma visão um pouco deturpada, né? Uma visão um pouco míope do que aconteceu, né? É preciso valorizar o processo de transformação, né, de profissionalização que o Flamengo implantou, né, e vem estruturando desde 2013. Porque, por exemplo, quando o Bandeira assumiu o Flamengo, né, o Eduardo Bandeira de Mello assumiu o Flamengo em 2013, o Flamengo nem sabia, a instituição Flamengo nem sabia ao certo o total da sua dívida. Então, como é que você é um clube desse tamanho e você não sabe exatamente o quanto você deve, quando você tem que pagar? O Flamengo não tinha um planejamento financeiro para quitar suas dívidas. Enfim, uma grande confusão, né, que foi se acumulando ao longo dos anos, por má gestão, por desonestidade de pessoas que passaram pelo clube, enfim, isso não vem ao caso. Importa que, a partir de 2013, o Flamengo, logo no início da gestão do Bandeira de Mello, contratou a Ernst Young, né, que é uma das consultorias mais renomadas do mundo, né, e a Ernst Young fez inicialmente todo esse levantamento de qual que era a extensão da dívida do Flamengo e o que era essa dívida, né, que eles chamam do perfil da dívida. O quanto que o Flamengo deve para banco, o quanto que o Flamengo deve de causa trabalhista, de jogadores que saíram e botaram o clube na justiça, o quanto que o Flamengo deve para o governo, enfim, fizeram todo um apanhado e eles descobriram que o Flamengo estava aí com uma dívida de mais de 700 milhões de reais, né? E as receitas do clube estavam muito longe de chegar perto de um nível que desse para conseguir pagar isso de forma saudável. Para vocês terem uma ideia, né, em 2012, o Flamengo, para cada R$1 que entrava no Flamengo, o Flamengo tinha quase R$4 de dívida para pagar. Ou seja, o Flamengo recebia R$1, mas tinha R$4 quase para pagar de dívida. Então essa conta ela não fechava, né? Para vocês terem ideia de como que isso está hoje, para cada R$1 o Flamengo paga 0,49 centavos só de dívida. Então a reestruturação ela realmente foi expressiva, né? E um planejamento que foi montado, inclusive junto até com a Ernst Young, eu acompanhei muito na época porque eu me interesso muito por planejamento estratégico, eu gosto muito do assunto, além de gostar muito de futebol, foi elaborado um planejamento estratégico mesmo. O que é esse planejamento estratégico aí para o Flamengo, né?
É um mapa, lá em 2013 eles começaram a desenhar um mapa para dizer para onde o clube ia, né? O que o Flamengo ia fazer nos próximos anos, né? E sabendo que nos primeiros anos de gestão ali, nos primeiros anos de implantação desse planejamento, né, dessa reformulação da gestão empresarial do clube, o clube ia sofrer, né, porque não ia conseguir trazer nomes de peso para jogar no time, treinadores de peso, não ia poder pagar salários muito altos. Então já era esperado que o resultado esportivo, né, o resultado de campo, ele não viesse com uma grande proporção, né, com a proporção que a torcida do Flamengo merece. Mas tudo isso dentro do planejamento estratégico que foi montado, e aí é que está, gente, a grande ponte, né, desse assunto, né? A gente está falando aqui de futebol, mas a gente está falando de gestão empresarial, a gente está falando de empreendedorismo, né? É importante pegar isso e trazer isso para a nossa realidade, né? O que eu consigo, por exemplo, se eu tenho eu já tive, né? Eu tive uma empresa milionária, que em 2 anos ela chegou a valer milhões, mas essa empresa, ela não tinha um controle das suas dívidas, não tinha um controle do que entrava e do que saía de dinheiro, então a gente não conseguia pagar, a gente não dava conta, né? Então, pegando um pouco aí, né, fazendo a ponte entre essa questão do futebol, né, e esse assunto que está agora em alta, né, que é essa questão da final da Libertadores, né, fazendo a ponte com essa gestão empresarial, você vê que a realidade, né, ela é um reflexo, né? Então, quando não se tem uma gestão profissional, a coisa desanda, né? Você começa a ter problemas financeiros e aí, no nosso caso, né, na minha empresa lá, a gente não conseguia entregar os pedidos, né? O Flamengo passou aí por essa fase de problemas financeiros e tal, não conseguia ter um desempenho bom em campo, não conseguia pagar os salários em dia, não conseguia ter um centro de treinamento. Então, a mesma coisa, só que com outras situações, né? Aconteceu lá com o River, na Argentina. O time perdido, né, sem um planejamento estratégico, sem um mapa sabendo para onde ir, totalmente mal gerido financeiramente, se gastava muito mais do que o clube recebia de receita, e isso levou o River a cair pela primeira vez em sua história, um clube do tamanho do River, cair para a segunda divisão do campeonato argentino, né? Então traz isso para a vida empresarial e vê o quanto que, olha o resultado que esses clubes estão começando a apresentar agora, e pensa o quanto a sua empresa, o quanto o seu negócio, o quanto a sua vida financeira, ela pode trazer de resultado a mais para você se você se organizar, né? Para pensar um pouco aí nos benefícios, né, de você, primeiro, né, óbvio, para quem está muito desorganizado, como eu estava, por exemplo, no início é muito sofrido, né? Você tem que cortar muita despesa, às vezes você vai precisar reduzir o quadro de funcionários, por exemplo, ou se você tem uma empresa pequenininha, é você e mais uma pessoa, ou é só você vai ter que cortar alguma despesa extra que você tem, é um ar-condicionado que você usa durante o dia inteiro, é uma embalagem melhor que você está usando, que não tem necessidade, né? Porque é bom a gente ter uma qualidade que a gente entrega para o cliente muito boa, né? Mas a gente precisa também ponderar aí, botar na balança o que a nossa empresa, a nossa estrutura, ela pode proporcionar, né? E de acordo também, nesse caso falando aí da embalagem, de acordo com o preço que a gente cobra também, né? Para que a gente não acabe entregando algo com um valor muito maior do que o que a gente recebe de pagamento financeiro, e aí essa conta não fecha, né? Essa conta não bate. E aí, falando do River, né, especificamente, o que rendeu ao River, né, além de enfileirar essas conquistas, né, e de se tornar o clube mais relevante aí da América Latina, se não o mais relevante, né, mas um dos mais relevantes nesse período, né. E depois de 4 anos, né, o River ele voltou a fazer jus ao apelido de milionários aí, né, que ele tinha sempre esse apelido de ser o clube rico, né, que conseguia investir, comprar jogadores. Depois de 4 anos ele conseguiu recuperar esse status, né, gastando mais de 128 milhões de reais, tá, em contratações. Então isso é muito expressivo, e isso é resultado de um trabalho, de uma gestão profissional, de uma gestão empresarial, né? Aplicar uma gestão empresarial, uma gestão profissional no clube de futebol. E em paralelo, né, como eu falei, veio a história do Flamengo, né, que depois de arrumar a casa, né, depois de ter essa fase aí de reestruturação financeira, ele agora está começando a curtir, né, a colher esse resultado, está começando a ter a bonança, a ter os resultados em campo.
Isso é coincidência? Né? A mesma coisa aconteceu com o River, a mesma coisa aconteceu, por exemplo, também aqui no Brasil com o Palmeiras, né, que divide com o Flamengo aí o posto hoje de clube mais rico do país. Para vocês terem uma ideia, o Itaú BBA, né, ele anualmente publica um relatório com uma análise dos 27 principais clubes do Brasil, né? São os clubes, aí é importante ressaltar que são os clubes que também publicam, né, informações, mas os maiores clubes estão aí dentro dessa lista, e desses 27, o Flamengo e o Palmeiras juntos, né? Na verdade o Palmeiras em primeiro lugar e o Flamengo logo em seguida, eles concentram 25% de toda a receita do futebol brasileiro. Gente, 1/4 da receita do futebol brasileiro está nas mãos de Flamengo e Palmeiras, mais de R$1 bilhão. Então, isso está começando a ficar cada vez mais evidente agora, e ano após ano, se os clubes eles não profissionalizarem suas gestões, se eles não se reinventarem, essa distância ela vai ficar cada vez maior. Né? O Flamengo e o Palmeiras em primeiro lugar e o Flamengo em segundo hoje, né? Eu vou botar até aí o gráfico na tela para vocês, eles já estão a uma distância grande do terceiro colocado, que é o Cruzeiro, por exemplo. E o Cruzeiro, ele nem poderia estar aí nessa lista de investimento, porque ele está com déficit. Então, é muito complicado pensar o que vai acontecer aí nos próximos anos se não houver uma reinvenção, uma reestruturação, uma profissionalização da gestão empresarial desses clubes, né? Dos maiores clubes do Brasil. E quando a gente para ver, né, e algumas pessoas já começam a falar aí na espanholização, né? Será que aqui o futebol do Brasil vai ficar igual ao futebol da Espanha, que só tem Barcelona e Real Madrid? Balela. Inclusive os analistas financeiros, né, os caras que trabalham com esses números, que elaboram esses relatórios, o que eles enxergam, né, é que tem outros grandes, enormes clubes aqui no Brasil que têm um potencial para se reinventarem, para se reestruturarem, e nos próximos anos, né, vai demorar um pouco, para esses caras começarem a chegar, e aí a gente está falando financeiramente, tá, gente? Porque em campo qualquer coisa pode acontecer, apesar de que, né, nesses últimos tempos aí, os 10 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, dos 10 primeiros colocados no Campeonato Brasileiro, 8 são clubes que estão muito bem, assim, ou estão se organizando, ou estão com bons números financeiros. Então, assim, essa tendência, ela não tem mais volta. Isso aí é uma coisa, a não ser que aconteça uma tragédia nos próximos anos, né? Flamengo e Palmeiras vão se destacar cada vez mais, né? E a tendência é que o Flamengo até ele passe o Palmeiras, né? Isso aí é uma tendência natural, porque o Flamengo tem uma torcida muito maior que a do Palmeiras, então o potencial de retorno aí do Flamengo é maior. Claro que isso depende de uma série de outras coisas, não é que vai ser isso que só o Flamengo ter a torcida maior que vai determinar o Flamengo passar o Palmeiras em receita, porque se você olha o Corinthians, por exemplo, que o Corinthians em total de torcida, o Corinthians é o segundo colocado, né? Vem o Flamengo, depois vem o Corinthians, numa distância não tão grande, né? É uma distância expressiva, são milhões de torcedores de diferença, mas o Corinthians está ali em segundo lugar, né? E mesmo assim o Corinthians está com esse desempenho aí que vocês estão vendo que está no gráfico, né? Tudo isso vem desse relatório do Itaú BBA. Então é isso, galera. A ideia era provocar aí essa discussão, né? Trazer essas informações aí que eu considero muito interessantes, né? Eu, por exemplo, não tinha ideia de que a história do River, né, era uma história em relação à reestruturação, à gestão, uma história parecida com o Flamengo e que ocorreu aí em paralelo. Então foi interessante ter analisado esses dados. E eu trouxe esses números aí para que a gente reflita, né, sobre a importância de se reinventar, né, de você se profissionalizar. E aí pensa no teu pequeno negócio aí, como que o Flamengo e o River conseguiram fazer essa reestruturação, né? Eles foram buscar conhecimento, o Flamengo contratou, inclusive, fez parceria com profissionais de futebol de alto nível, de esportes de alto nível do mundo. Então, a gente aqui, por exemplo, no nosso dia a dia de empresa, a gente pode trocar, a gente pode tentar estudar um pouco mais, pensar aí quais que são as nossas fraquezas, né? E tentar procurar
fontes que possam ajudar a gente a crescer, a aprender aquilo, seja indo a uma palestra, seja fazendo um curso online, seja fazendo um curso do Sebrae, conversando com quem você conhece aí, que tem um pouco de conhecimento nessa área que você está achando que tem fraqueza. E se você tem um pouco mais de recurso, né, se você tem capacidade de investimento, contratar um consultor. Eu fui consultor durante anos na minha vida. Trabalhei ajudando muitos pequenos e médios empreendedores. Então eu sei que de fato isso tem resultado, isso dá resultado, gente. Então é importante a gente ficar atento aí, porque apesar de parecer difícil no início, vale muito a pena depois, porque você colhe os resultados. Vocês estão vendo aí River e Flamengo. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse paralelo, né, que eu tentei traçar entre o empreendedorismo e o futebol. Espero que isso tenha também trazido aí insights, ideias para que a gente possa melhorar, né, como empreendedor, e sabendo que no início a estrada pode ser difícil, né, como foi aí para esses dois clubes, como foi para o Palmeiras também, mas depois, com o tempo, você vê que vale a pena se organizar, vale a pena se estruturar, vale a pena sofrer um pouco no início, reduzir despesa, se reorganizar, pensar no futuro, então fazer um planejamento aí para o futuro, para você começar depois a colher o resultado. É isso aí então, não deixa de deixar o seu like, o seu gostei aqui embaixo, não deixa de se inscrever no canal, vamos fortalecer o ambiente empreendedor. Se vocês quiserem mandar aí qualquer coisa, dúvidas, quiserem cornetar sobre Flamengo, sobre River, sobre essa final aí gigante da Libertadores, estou à disposição, pode mandar que a gente vai responder.